Olá pessoal, bom dia, saudações marinheiras, saudações marítimas, saudações astronômicas. Estamos aqui então para a nossa aula número 36, nossa quarta parte da unidade 5, Almanaque Náutico Brasileiro, né? Nossa quarta aula. E a gente vai então nessa unidade 5, essa aula então será a última aula da matéria da P1, né? A matéria da P1 vai ser até a unidade 5.0, né? Depois, a partir daqui, a gente vai ter a unidade 6, 7 e 8, que ainda eu vou ministrar, que é instrumentos náuticos, né? O sextante, o cronômetro, identificação de astros no céu, também vou falar um pouco sobre isso, e também aquela correção de alturas dos astros, né? Quando a gente tira a altura dos astros, tem algumas correções importantes a ser feitas. Então, essas três unidades de ensino, as 6, 7 e 8, serão ministradas por mim, mas vão ser para P2. É só mais umas 4, 5 aulas, né? Essa aula que a gente está ministrando aqui é a última, então, da matéria que vai cair na prova, né? A gente vai falar hoje hoje é basicamente uma aula de exercício. Vamos fazer aquele exercício que a gente deixou na última aula, né? Na última aula a gente deixou cálculos de fenômenos, né? No CIAGA, né? No crepúsculo civil matutino, início do crepúsculo civil matutino, nascer do sol, o pôr do sol e o término do crepúsculo civil vespertino, né? Então todas essas informações, exercícios a gente vai passar agora inicialmente, rever aqueles slides que nós vimos na aula passada, dessa unidade 5.0, e depois então a gente faz esse exercício aí e em seguida ver a parte da Lua. A Lua, então, como é que é feita? A Lua, ela tem algumas características distintas e basicamente é um assunto que vocês vão ter que tomar como uma notícia, mas na verdade 80%, a gente vai fazer um exercício da Lua, 80% do exercício digamos assim, faz parte dessa prática que a gente faz para o Sol e para os crepúsculos também. Então é importante entender e fazer esse exercício, saber fazer o exercício da Lua também, porque é só uma partezinha que é específico só da Lua, tábua 2, mas toda a tábua 1 foi como a gente usou aí para fazer o exercício já da aula passada, o exercício do voo lá longe, né? E agora vamos fazer então, revisar os slides da unidade 5.0, conversar um pouco, né? Essa parte da unidade 5.0, né? O Almanaque Náutico, nós já vimos aquela parte inicial do sistema de coordenadas, que é fundamental. Aliás, para relembrar, né, a prova, os 5 unidades de ensino, né? A primeira unidade que a professora Laís ministrou para vocês, antecedentes históricos, antecedentes sobre navegação astronômica. O segundo foi sobre aqueles conceitos básicos, fundamentais de esfera celeste, esfera terrestre, né? Esfera plana, esfera oblíqua, esfera paralela, tudo isso é muito importante entender. Aí depois entrou eu com meus três unidades de ensino. Unidade 3, que é sistema de coordenadas astronômicas, né? E a gente mostrou ali que não só o sistema de coordenadas astronômicas é importante para resolver o triângulo esférico de posição, mas também o sistema de coordenadas terrestres, né? Sistema de coordenadas geográficas. São 4 sistemas de coordenadas que a gente usa para poder equacionar o nosso triângulo esférico de posição e chegar aos parâmetros, né? Aos elementos determinativos da nossa reta de altura, nossa linha de posição astronômica, né? Depois a unidade 4.0 falando sobre o tempo, aqueles 5 tipos de tempo, né? Hora verdadeira, hora verdadeira em Greenwich, hora verdadeira local, hora média em Greenwich, hora média local e hora legal, né? Então falamos sobre aqueles 5 tempos, importante ter entendido tudo aquilo para a gente poder chegar agora nessa unidade que eu falei, que vão sair daqui dessa unidade 5 os 2 problemas da prova, né? Um problema é aquele que a gente vai dar uma posição estimada de um navio, de uma posição, um dia, uma hora de observação, daí vocês vão entrar no Almanaque Náutico, vão tirar as coordenadas, né, HG e declinação, fazer o diagrama de tempo e com isso depois achar os 3 elementos conhecidos do triângulo esférico de posição. Com o diagrama de tempo a gente acha o ângulo no polo, a colatitude e
a distância polar com a declinação, né? Daí tem essa segunda parte, a parte dos fenômenos, exercícios que a gente já fez, fizemos lá desde o início, desde lá quando a gente falou em tempo, a gente fez, né, o pôr do sol aí no Ciaga, né? E já fizemos uma na aula passada aí, lá no mar da Noruega, lá, né, com voo lá longe, fizemos outros exercícios, utilizando somente a parte mais complexa aí, essa tábua 1, né? Mas obviamente tem os procedimentos, aqueles 4 procedimentos que tem que ser, digamos assim, considerados, que tem que ser feitos corretamente. Como eu falei, para a Lua vai ter também esses mesmos procedimentos e até um a mais, tá certo? Então, são 5 unidades de ensino para essa P1, certo? A partir da próxima aula, então, eu já vou estar falando matéria para P2, tá certo? Mas é importante vocês estarem preparados aí no dia 10 de setembro, né? Eu peço aos mais antigos, né? Todos os mais antigos da sala, os mais antigos, a Luísa, né? O Vinícius e mais um aí que eu esqueci o nome agora, Araújo, eu acho. Então vocês recolhem os trabalhos, eu vou falar com um de vocês aí para recolher todos eles, então, e de alguma forma chegar até mim no dia 10 ou no dia 11, para que eu possa corrigir. E a prova está prevista a princípio para o dia 17, né? Então, vamos dar adiante, então. Então, unidade 5.0, Almanaque Náutico Brasileiro, ANB, como a gente já viu essa parte do Almanaque Náutico Brasileiro, agora vamos ver a parte dos fenômenos, lembra? A parte das coordenadas em HMG, né? E agora a tabela de nascer e pôr do sol em HML, a hora média local. O objetivo, empregar o Almanaque Náutico Brasileiro para obtenção das coordenadas dos astros e calcular os instantes do nascer e pôr do sol e da lua, tá certo? Então aí está. Almanaque Náutico, a finalidade é fornecer ao navegante sob forma conveniente os dados necessários à prática da navegação astronômica no mar. Como eu já disse a vocês, isso consta do próprio Almanaque Náutico, tá? E a gente vai trabalhar efetivamente no cálculo do instante do nascer e pôr do sol e da lua e os crepúsculos, como a gente já viu na aula passada, né, para calcular principalmente o nascer do sol e o pôr do sol. Esses horários são importantes, porque são nesses horários que a gente vai tirar o azimuth do sol para verificar o desvio da giro pelo azimuth do sol, e também o cálculo dos crepúsculos, né? Do início do crepúsculo matutino e do término do crepúsculo vespertino civil, que é esse, e junto com o pôr do sol e o nascer do sol, a gente viu que a gente tem como calcular os períodos favoráveis de observação, que é o período mais crítico, mais importante para a navegação astronômica. É onde eu vou ter, né, os astros no céu, as estrelas, os planetas, né, a Lua também, e vou poder, digamos assim, ver eles no céu e ver o horizonte, e poder tirar a altura efetivamente, a altura angular deles, né, e aí com o sextante, para poder fazer as minhas linhas de posição de cada um desses astros e poder chegar, certo, a minha posição astronômica observada. Tá certo, pessoal? Então vamos lá. Concílio do ANB, calcular os instantes do nascer e pôr do sol, bem como os instantes de início e fim dos crepúsculos, né? Então, o início do nascer e o pôr tem aquela grande, a finalidade principal, né? Nós sabemos a hora que o sol vai nascer e vai se pôr para que eu possa tirar com o meu peloro lá, na minha asa de boreste, asa de bombordo do meu navio lá, no meu passadiço, na minha ponte, tirar o azimuth. E com esse azimuth que eu vou tirar do sol, eu vou calcular então o desvio da minha giro pelo azimuth do sol. Tá certo, pessoal? Então é importante essa avaliação aí, tá? Esse instante do nascer e pôr do sol. E os instantes do início e fim dos crepúsculos nos permitem, junto com o instante do nascer e pôr do sol, a gente vai fazer um exercício hoje ainda sobre isso, né? Calcular o período favorável de observação, tanto matutino, com o instante do nascer do sol, mais o início do crepúsculo civil matutino, e o instante do pôr do sol, a hora do pôr do sol, e o término do crepúsculo civil vespertino, certo? Né, lembra? Período favorável de observação é quando o sol está entre a distância zenital de 99 graus e 93 graus, lembra? Entre 9 e 3. E a gente consegue calcular exatamente quando o sol está com a distância zenital entre 96 e 90, na hora do nascer e na hora 6 graus abaixo, quando inicia o crepúsculo civil matutino. Então, eu tendo essas 2 horas, eu
subtraio uma da outra, divido por 2 e aplico em cima do crepúsculo civil, certo? Tanto no nascer como no pôr, e acho então um período favorável de observação, tá certo? Por isso que é importante também saber calcular o início e fim dos crepúsculos, principalmente o crepúsculo civil. O crepúsculo náutico não é muito comum, mas a gente já viu que o período favorável, ele é uma parte dele, né? Porque como começa aos 9 graus, né? 9 graus, entre 9 e 6 graus, ainda estamos no crepúsculo matutino náutico, certo? A partir de 6 graus é que o Sol passa a estar no crepúsculo Sol, quer dizer, nós estamos no crepúsculo civil, certo? Mas isso é só para ter uma ideia, certo? Vamos lá. Então, olha lá, início e fim dos crepúsculos, né? Crepúsculo civil matutino. Início, Sol 6 graus abaixo do horizonte visual, então quando o Sol está com uma distância zenital de 96 graus, certo? E termina quando o Sol está com a distância zenital de 90 graus, tá certo? Então tá aqui, o crepúsculo civil matutino tem essa característica. E o crepúsculo civil vespertino inicia quando o Sol está com a distância zenital de 90 graus, certo? Está no meu horizonte a oeste, e termina quando ele caminhou mais 6 graus para o oeste, certo? Então, a distância zenital nessa posição no fim do crepúsculo civil vespertino, a distância zenital do Sol é 96 graus, como nós já falamos na aula anterior. E o crepúsculo náutico, né, ó, o início dele, né, a leste, quando começa o Sol vindo lá, quando ele chega com a distância zenital 90 mais 12, que é 102 graus, inicia o crepúsculo náutico matutino, certo? E termina quando o Sol chega a 90 graus, certo? 90 graus de distância zenital. Então, na verdade, o crepúsculo náutico matutino, né, são 12 graus, né? E na parte vespertina, quando o Sol se põe, ele começa e vai até quando a distância zenital dele a oeste é 112 graus, 90 mais 12. Tudo bem, pessoal? Então, crepúsculo civil, crepúsculo náutico. E aqui mostrando assim na figura, né, assim, ó, a leste, né, de manhã, crepúsculo matutino. Matutino, então, é quando o Sol vai nascer, né? Então, quando eu olho, vem lá, vem andando, quando chega aqui a 12 graus abaixo do meu horizonte, 12 graus, graus em relação aqui, em relação ao observador aqui, tá esse ângulo aqui, né, 12 graus que o Sol está abaixo do meu horizonte, 12 graus abaixo do meu horizonte, então significa que esse astro aqui está, né, desde do zênite aqui até lá, são 112 graus de distância zenital. Como eu falei a vocês, quando chega a 9 graus, que até aqui, até quando ele está iniciando o crepúsculo náutico, né, como é que está aqui esse observador? Ele está vendo todas as estrelas no céu, está tudo escuro, tá? Está tudo escuro ainda, não consegue definir o horizonte. Ele só vai definir o horizonte quando o Sol chega aqui aos 9 graus. Aí ele vai ver as estrelas no céu e consegue ver o horizonte também, ainda meio borrado, meio escuro, mas dá para já identificar o horizonte e começar a baixar estrelas, tirar a altura das estrelas com o sextante, a partir do Sol aqui, quando ele chega aqui em 9 graus. O Sol vem até os 6 graus, que é o início do crepúsculo civil, e quando chega aqui em 3 graus, o que acontece? Daí vai clareando, né? Desde 9 vai clareando, quando chega aqui em 3 graus está tão claro que o brilho das estrelas desaparece. Daí ele vai ter o horizonte bem claramente, mas não vai ter estrela nenhuma. Então, um período favorável de observação, nesse desenho dá para ver bem, é desde que a distância zenital do Sol está aqui desde 99 graus até 93, ou seja, entre 9 e 3 graus, tá certo? Período favorável de observação, tá? E na parte, então chega aqui, depois o Sol nasce, né? Quando ele aparece aqui no horizonte visual, o Sol nasceu. Na parte vespertina, na parte de tarde, o Sol se põe, né? Aí quando ele chega está tudo claro, estamos vendo bem o horizonte todinho aí, né? O horizonte está muito claro, não tem nenhuma estrela no céu, só o Sol. Sol é a única estrela, mas ela acabou de se pôr aqui. Aí quando chega aqui em 3 graus, quando o Sol chega a 3 graus abaixo do horizonte, começa a pipocar as primeiras estrelas. Sirius, Júpiter, né? Que é um planeta muito forte, essas estrelas mais fortes começam a pipocar, e à medida que o Sol vai chegando lá até 6 graus, até o término do crepúsculo civil, vai aparecendo as outras estrelas. Quando chega a 9 graus, o que acontece? Esse horizonte deixa de ser visto. Então, até 3 e 9 graus aqui na parte vespertina também é um período favorável de observação. Tá bom, pessoal? Vamos lá, então.
E o crepúsculo astronômico, é aquele que eu falei a vocês, é só uma notícia, né? Os astrônomos trabalham ainda com o conceito de crepúsculo astronômico, cujo início ou fim acontece quando o centro do Sol encontra-se a 18 graus, ou seja, uma distância zenital de 108 graus abaixo do horizonte, né? Tanto no nascer como no pôr. Esse conceito não possui significado prático para a navegação astronômica, tanto que a 18 graus está tudo escuro, né? Nas duas situações, tanto a leste como a oeste está tudo escuro, eu só estou vendo os astros, né? Só me interessa realmente a partir de 9 graus, né? No nascer de 9 até 3 é quando o Sol permite que eu veja os astros e o horizonte. E no pôr, de 3 a 9, quando eu estou vendo o horizonte, começo a ver os astros, tá certo? 18 graus já está tudo muito escuro. Então a gente, no ANB, certo? Vocês têm aí, né? O ANB de vocês, é importante vocês terem familiaridade, a página diária, né? Página diária, horário dos fenômenos tabulados para o dia médio. Isso é importante, pessoal, né? Por que é importante? A gente vai ver que para o Sol e para os crepúsculos, né? Só tem uma tabulação para os 3 dias. Para a Lua, não. Para cada dia tem um nascer, ó, dia 5, dia 6, dia 7, dia 8. Aqui eu peguei 5, 6, 7 de agosto. Então a gente vê que para o cálculo do nascer e pôr do Sol e dos crepúsculos, o horário dos fenômenos tabulados é para o dia médio. Então aqui 5, 6 e 7 de agosto é tabulado para o dia 6. E não tem muito erro para os 2 dias seguintes, ó, relacionados em cada página diária. No entanto, pode ser utilizado para os outros 2 dias sem erro significativo. A gente já mostrou isso para vocês. A gente vai ver que para a Lua é diferente. A gente vai ver que são 4 dias e elas... Então, para cada dia tem seu horário certinho aqui do nascer e do pôr, certo? Na parte de cima, a parte matutina, a parte de baixo, a parte vespertina. E... ainda para o cálculo do nascer e pôr do Sol e dos crepúsculos, né, os instantes tabulados no ANB referem-se à hora média local para Greenwich, mas representam aproximadamente a hora média local do fenômeno para qualquer meridiano. Então a gente já viu isso aqui, certo? Quando eu calculo a hora média local para o Sol e para os crepúsculos, é a hora média local, já faço aquela interpolação para a latitude, né? A tabela 1 já tem, então já calculo ali, quando eu calculo aquela interpolação, eu já chego na HML do local que eu quero, certo? Para a Lua, eu vou precisar fazer uma interpolação para a longitude. Aí a gente vai precisar de uma tabela 2, a gente vai ver ainda hoje aí como é que faz isso. Então, os instantes do nascer e pôr do Sol e os crepúsculos, né, nessa parte de fenômenos, são tabulados entre 72 norte e 60 graus, 60 sul, né? Tanto na parte matutina como na parte vespertina, né? Então, para o Sol e para os crepúsculos e para a Lua também, na verdade, né? Em altas latitudes, poderão ser assinaladas no ANB as seguintes legendas, né? A gente mostrou já na aula passada. Quando está assim, o Sol permanece continuamente acima do horizonte. Então, que astro ele é? Circumpolar visível, e fica 24 horas acima do horizonte, igual aquele filme que a gente viu lá, né? O Sol da Meia-Noite. Então, para latitudes muito altas, né? Então, lá normalmente é o norte, né? Que vai até 72 norte, pode ser que tenha essa característica aqui. Ou então, o Sol permanece continuamente abaixo do horizonte, dependendo da época do ano, vai ser um circumpolar invisível, certo? Lembra que quem está lá perto do Polo Norte, né, 6 meses de Sol acima do horizonte, 6 meses do Sol abaixo do horizonte, certo? E aqui o crepúsculo dura a noite inteira. Na verdade, se o crepúsculo dura a noite inteira, também é um círculo polar invisível, porque o Sol não vai nascer, vai ficar tangenciando o seu horizonte, tá? Então, essas aqui são características aí do Almanaque Náutico para vocês conhecerem. E a gente então viu na aula passada como é que a gente faz, né, para poder chegar no horário dos fenômenos, né? Primeira coisa, verifica nas páginas diárias do ANB as horas do fenômeno para as latitudes tabuladas. Quais são os fenômenos? Nascer do Sol aqui em cima, né? Começa primeiro com o crepúsculo náutico, né? Início do crepúsculo náutico matutino, depois o crepúsculo civil matutino, e depois o nascer, né? Na sequência, Sol a 12 graus abaixo do horizonte, 6 graus e 0 grau. Então, e na parte vespertina começa com o pôr do Sol, o crepúsculo civil, que é 6 graus, e depois o crepúsculo náutico, que é a 12, certo? Então, essas são as horas do fenômeno que a gente vai buscar aqui nessa tabela, dependendo da sua latitude. Se for a latitude 15, 20 graus, você vai tirar direto. Mas se tiver
Se for outra, como a gente do Ciaga 23, vai ter que pegar 20 e 30, né? A gente pega essas duas e as horas dos fenômenos que você quer, e a gente vai fazer o exercício já dessas 4 fenômenos, né? Crepúsculo civil, início do crepúsculo civil matutino, nascer do sol, pôr do sol e término do crepúsculo civil vespertino, né? Interpolar a hora do fenômeno entre os valores tabulados para a latitude do observador, aquela tábua 1 na página amarela 32, né? Lá no final. 32 por quê? Porque é uma página igual, ela segue a sequência da página de acréscimos e correções que a gente bem mostrou para vocês lá, né? E ela é amarela porque é numerada em romano. O rodapé dela é numerado em romano, né? Então a gente tem que entrar nessa tabela com 3 argumentos de entrada, lembra? 3 argumentos de entrada, quais são os argumentos mesmo? O primeiro argumento é a diferença de horas para latitudes consecutivas, depois o intervalo tabular e depois o excesso de latitude sobre a latitude inferior, certo? Então a gente vai ver esses três argumentos de entrada nessa tabela para ter um argumento de saída, que é o argumento de saída qual? Exatamente em tempo para a gente fazer a interpolação a essa hora do fenômeno que eu achei para a latitude mais inferior para chegar na latitude que eu quero, tá certo? Então essa é a interpolação da hora do fenômeno, tá? Na tabela 1 da página 32 no final do NB, tá? Daí depois disso, calculando HML, a hora média local do nascer do sol, do crepúsculo civil matutino, do pôr do sol, do crepúsculo civil vespertino, é só transformar HML em HMG, régua do tempo, certo? Fazer aquela transformação e depois HMG em hora legal. Isso aqui a gente já está cansado de fazer, né? Já fizemos no último exercício, fizemos exercícios anteriores, essa item C e D está bem facinho já, né? Já tudo vai cair na prova, pessoal. Exatamente essa parte aí vai cair na prova, tá? É isso que será cobrado de vocês. É um fenômeno, certo? Pode ser início do crepúsculo civil, nascer do sol, pôr do sol ou término do crepúsculo civil vespertino, certo? Um desses fenômenos estará na prova para vocês fazerem esse procedimento, tá? Vamos lá, então. Agora, então, e o período conveniente também estará na prova. Garanto a vocês, tanto aquela questão como essa estará na prova. Olha lá, período conveniente para observação dos astros ocorre quando o Sol está entre 3 graus e 9 graus abaixo do horizonte. Por isso que podemos dizer que é distância zenital 93 a 99 é o período favorável de observação, certo? No crepúsculo matutino, o período favorável inicia quando o Sol está a 3 graus antes de iniciar o crepúsculo civil e encerra quando está na metade do crepúsculo civil, certo? No crepúsculo vespertino, o período favorável se inicia quando está no meio do crepúsculo civil, que é até 6 graus, né? Começa em 3 graus, e termina quando o Sol está a 3 graus após encerrar o crepúsculo civil. Então a gente vê que o crepúsculo civil está bem no meio, né? A hora do crepúsculo civil é bem no meio do período favorável de observação. O meio do período favorável de observação corresponde ao início ou ao fim do crepúsculo civil. Por isso que a gente, calculando ele, facilita achar o período favorável de observação. Perdão. Então, vamos lá, período conveniente favorável de observação dos astros tem a duração do crepúsculo civil. Além dele estar no centro, os 6 graus, o tempo que ele leva para, né, desde o nascer, de 6 graus até 0, ou no pôr até 6, é o tempo que ele leva, é o período favorável de observação. Dura exatamente 6 graus, de 9 até 3 ou de 3 até 9. E o meio do período corresponde ao início ou ao fim do crepúsculo civil. Então, a forma mais, né, crepúsculo matutino, como é que a gente tem como calcular pelo almanaque náutico o nascer do sol e o crepúsculo civil? A gente calcula aqui a diferença de tempo, divide por 2 e aplica sobre o crepúsculo civil. Pessoal, não vão me aplicar no nascer, né? Se for no nascer, a gente vai estar aqui com o sol ainda, né? Já nascido e você querendo ver astro, né? Então tem que aplicar essa metade do tempo, né? Delta T dividido por 2 aqui no momento, na hora do crepúsculo civil. É o período apropriado, o período favorável de observação. E a parte vespertina a mesma coisa. Pôr do sol e o crepúsculo civil a gente calcula pelos dados do ANB, né? Essa diferença de tempo em hora legal sempre, certo? Diferença de tempo dividido por 2 e aplico aqui. A gente já fez isso na aula passada e vamos fazer de novo agora. Então, o exemplo que a gente deixou, o último exercício que a gente deixou na última aula foi esse aí. Calcular para um observador no Rio de Janeiro, latitude 23 graus, longitude 43,10, seja um observador no Ciaga, certo? Essa latitude e longitude é aí dentro do Ciaga.
no dia 8 de abril de 2011. Por que 8 de abril? Porque vocês têm aqui 8 de abril na almanaque náutico de vocês, certo? Então abri aí, dia 8 de abril, 8 do 4, né? Eu espero que vocês alguns já tenham feito aí, 8 de abril, para a gente poder localizar. Ó, no dia 8 de abril, a hora legal dos seguintes fenômenos: início do crepúsculo civil matutino, nascer do sol, pôr do sol e fim do crepúsculo civil vespertino. Então, esses 4 problemas aí, certo? Na verdade, são 4 fenômenos, certo? Cada um com a sua parte aí. Vamos lá, então. Como é que a gente faz isso aí, ó? Observador no Rio de Janeiro, 23 graus de latitude, 43 graus e 10 minutos oeste, no dia 8 de abril de 2011. Verificar as horas dos fenômenos na página diária do NB. Então temos que ir lá na página diária do NB, no dia 8 de abril de 2011, certo? Para as latitudes inferior e superior e calcular a hora média local de cada fenômeno interpolando pela tabela 1 da página 32 do NB. Então isso tudo a gente já vai fazer aqui nesse slide, certo? Olha lá, como é que a gente vai fazer isso aí, ó? Olha só, nós temos aqui dia 8 de abril, certo? 8 de abril de 2011, latitude 20 graus e 30 graus, então isso que eu quero que vocês façam isso agora aí. Vão lá na página 8 de abril, olha lá, 20, por que é 20 e 30 graus? Porque a latitude que o observador está é 23 sul. E qual é o fenômeno que a gente quer? Primeiro, início do crepúsculo civil. Então é lá em cima, cuidado para não entrar na coluna errada, não entrar na crepúsculo náutico, é crepúsculo civil. 20 graus e 30 graus sul, vai me dar aí 20 graus 5,47 e 30 graus 5,51. Então 5,47, 5,51. Olha lá, 5,47, 5,51. E já tenho aqui, ó, o primeiro argumento de entrada lá na tabela 1, né? Que é a diferença, né? Como é o nome da diferença de tempo entre latitudes consecutivas, né? Alguma coisa assim. Aqui, ó, como é que é? Diferença de horas para latitudes consecutivas, né? Então tá aqui, a gente vai, certo? Já tem aqui, ó, já saí aqui com essa, por que é 4? Mais 4, porque em 20 graus é 47, em 30 graus é 51. Então eu vou interpolar o meu, lá na tabela 1, da página 32, para saber qual vai ser a minha hora do início do crepúsculo civil para 23, tá certo? Vai ter que estar entre 5,47 e 5,51, certo? É bem pertinho, essa aí é mais fácil, né? Não é muita diferença, mas a gente fez do voo lá longe e viu que às vezes tem diferenças grandes para isso aqui, certo? Então aqui a diferença, o primeiro argumento de entrada lá na tabela 1 da página 32 de Romano é mais 4. Por que o mais? Porque a gente vai ver aqui para outros valores vai ser menos. Aqui, ó, 47 para 51. Então, quando eu achar o valor da interpolação na tabela 1, eu vou somar aqui exatamente nesse, certo? No crepúsculo civil da latitude inferior a que eu tenho. 23, vou somar aqui em 5,47 para poder ter o valor da minha hora média local do início do crepúsculo civil para que o observador que está na latitude 23 graus, tá certo? Vamos ver agora para o nascer do sol, pessoal. No nascer do sol, olha aqui, olhando aqui 20 graus e 30 graus, entrando na coluna correta, ó, vai ser 6 horas e 9 minutos, 6 horas e 15 minutos. Lá está. 6 horas e 9, 6 e 15. A diferença aí é mais 6, porque, ó, 9 para 15, certo? 20 para 30. Novamente, a interpolação que eu vou fazer vai estar entre 6 e 9 e 6 e 15, tá certo? Porque 20 e 30 está aqui. Eu quero 23, não sei exatamente, não é uma interpolação linear, senão bastava fazer uma regra de 3, né? Já para o pôr do sol, onde é que eu vejo o pôr do sol, pessoal? Na parte de baixo, certo? Na parte vespertina da tabela, né? Parte vespertina, entro lá 20 graus e 30 graus do pôr do sol, vai ser 17 horas e 55, 20 graus sul, e 30 graus, 17 horas e 49 minutos. Olha lá, 17 horas e 55, 17 horas e 49. Agora, quanto é que é o argumento de entrada lá na tabela 1? Menos 6, porque, ó, 55 para 49. Então, aqui, ó, o que vai me indicar esse argumento aqui? Quando eu achar o valor da interpolação, eu vou subtrair desse valor aqui, certo? Esse valor aqui, que é o da latitude inferior à latitude dada, lembra? Aquele que é o valor de referência, né? Latitude 20 graus, que é inferior de 23, mais baixa.
Então eu vou subtrair, quando eu achar o valor da interpolação, eu vou subtrair aqui de 17 horas e 55 minutos, tá certo? E o crepúsculo civil, fim do crepúsculo civil, não esquecer que também tem aqui, ó, crepúsculo civil e crepúsculo náutico. Entrem na coluna correta. 20 graus e 30 graus vai ser 18 e 17, 18 e 13. 18 e 17, 18 e 13, vendo aí no nosso almanaque náutico que vocês têm aí para acompanhar e vão precisar dele na prova. Não se esqueçam disso, levem para a prova, pessoal, certo? E aqui, argumento de entrada, menos 4. Por quê? 18 e 17 para 20 graus e 18 e 13 para 30 graus. 17 menos 13, menos 4. Tá bom, pessoal? Então, esse é o primeiro, né? Aquela primeira orientação, né? Daquela nossa receita de bolo lá para achar, né? A hora legal do fenômeno é pegar as horas dos fenômenos no almanaque náutico, né? A hora inferior, imediatamente inferior, 20 graus e 30 graus, tá certo? Essas duas é que estão aí na nossa tabela de fenômenos do almanaque náutico, né? Então aqui, ó. E agora sim, vamos então já nos preocupar em ir lá para a página 32 em romano. Vamos lá, vamos abrir a página 32 em romano e ver quais são os 3 argumentos de entrada, pessoal. Quais são os 3 argumentos de entrada que a gente vai... Tábua para interpolação das horas do nascer do sol e do nascer da lua, lembra? Então, o primeiro argumento é a diferença de horas para latitudes consecutivas. Então, aqui no caso do crepúsculo civil, a gente já sabe que é mais 4. Eu tenho mais 4? Não tenho, eu tenho só 5. Então, eu vou entrar com 5 mesmo aqui, certo? É aqui, ó, para o nascer do sol é mais 6. Tenho 6? Não tenho, tenho 5. Também vai ser a coluna do 6. A não sei que haja muita diferença de tempo, a gente tem que fazer aquela interpolação da interpolação. Para o pôr do sol é menos 6, também é a coluna do 5. E o crepúsculo civil é menos 4 também. Então, todos aqui usando a coluna de 5 minutos, certo? Essa é a primeira. O segundo argumento de entrada é o tal do intervalo tabular. Qual é o intervalo tabular que a gente vai usar? 20 graus para 30 graus. Tem 3 tabelinhas aqui de intervalo tabular, porque lá na página diária, certo? As latitudes, ora estão defasadas 10 graus, ora estão 5, ora estão 2. Né? Como nós vimos lá no nosso exercício lá no Mar da Noruega, era 2 graus de defasagem, não era? Acho que era 2 graus. Então agora a gente vai entrar nesse de 10 e o terceiro argumento de entrada é 3 graus. Por que 3 graus? Porque acima de 20 graus a gente tem 23 graus. O que eu quero é 23. Então é o excesso de latitude em relação à latitude inferior, tá certo? Então com esse excesso de latitude, com esses 3 argumentos de entrada, né? 4, que aqui na tabela só tem 5, né? Intervalo tabular e o excesso de 3, quanto é que a gente tira na tabela aí, ó? 1, certo? Não é 4, não dá para ser 0, é 1 mesmo, tá? Então mais 1, certo? Aí está. Então já sei que por que de onde veio esse mais aqui? Veio daqui, tá certo? Ó, veio daqui porque eu vou ter que somar lá naquele valorzinho lá para ter o HML, tá certo? Aqui, ó. Aqui vai ser a mesma coisa, né? Ó, eu tenho aqui mais 6, os argumentos de entrada. O primeiro argumento é mais 6, segundo 10 graus e o terceiro 3 graus, certo? O excesso de latitude em relação à latitude inferior. Também vai ser mais 1, porque de onde saiu esse mais? Daqui, porque a diferença aqui de 6 de 9 a 6 e 15 está somando aqui, tá certo? Já aqui nesse caso aqui, ó, onde é que vai ser? Vai ser 1, mas vai ser negativo, certo? Menos 1. Todos vão ter o mesmo valor, porque a diferença é a mesma linha, ou seja, os argumentos de entrada são praticamente os mesmos, né? E aqui também vai ser menos 1. Então tá aí. Então já com esse valor aqui, o valor da interpolação, que tem que ser colocado aonde? Lá na hora do fenômeno que eu achei para minha latitude inferior. E aí com esse valor da interpolação eu vou ter a hora média local para cada um desses fenômenos para minha latitude de 23 graus, tá certo? Olha lá. Minha HML então vai ser 5 horas e 48, certo? Porque é mais 1. Para o início do crepúsculo civil, certo? Para o nascer do sol vai ser 6 e 9 mais 1, 6 e 10, certo? Para o pôr do sol vai ser 17 horas e 55 menos 1 minuto, que foi o valor da interpolação, vai ser 17 horas e 54 minutos. E para o fim do crepúsculo civil, 18 horas e 17 minutos, menos 1 minuto, 18 horas e 16 minutos. Tá bom, pessoal? Então essa é a parte, né? Calcular a HML de cada fenômeno.
A interpolação, os valores interpolados foram esses aqui. Mais um para o crepúsculo civil, mais um para o nascer do sol, menos um para o pôr do sol, menos um para o crepúsculo civil, para o fim do crepúsculo civil. Tá bom, pessoal? Então é isso que nós temos aí, certo? Dessa parte importante aí que a gente tem que saber fazer isso aí, tá certo? Então agora vamos para... Já temos a hora média local de cada um dos fenômenos. O que nós temos que fazer agora? Já é aquela parte C daquela receita de bolo. É transformar HML em HMG. Lembra? Então temos que fazer, né, a nossa régua do tempo. Né? Eu estou no Ciaga com HML. Quero ir para Greenwich, né? Subir a serra de oeste para leste. Lembra sempre? De oeste para leste, subindo a serra, o gradiente subindo, né? Então, estou subindo HML para chegar em HMG, vai ser HMG igual a HML mais a longitude. E quando eu quiser voltar de Greenwich para o Ciaga, vai ser hora média de Greenwich, né? HMG vai ser hora legal igual a HMG menos o fuso, tá? É fácil de identificar isso aí, certo? Vamos lá então, ó. Transformar HML em HMG. Transformando longitude de arco para tempo, né? Primeira coisa, a gente tem que ir lá na nossa página, certo? Página 1 em romano, certo? Página 1 em romano, que é a página de conversão, certo? Conversão de arco em tempo. 43 graus. Vamos achar aí 43 graus, pessoal. 2 horas e 52 minutos. Vamos ver se vocês acham aí, pessoal. E 10 minutos. É lá naquela parte da direita, onde tem só os minutos lá, certo? 10 minutos, 00 segundo é 0 minuto e 40 segundos. Então, 43 e 10, que é a longitude, né, do observador, 2 horas, 52 minutos e 40 segundos. A gente aproxima aqui, como é para o nascer do sol, esquece os segundos e aproxima aqui para 2 horas e 53, tá certo, pessoal? Então, quando é para nascer do sol, os segundos podem ser esquecidos, então a gente faz essa aproximação, tá? Então, olha lá. Como é que vai ser aqui? Nesse HML a gente já calculou. Então, como a gente falou, né, o HMG vai ser HML mais, né, a longitude. A longitude é 2 horas e 53. Então, embaixo de cada um desses aqui eu vou botar 2 horas e 53 e o sinalzinho de mais, certo? Porque eu vi na régua do tempo. Lembro a vocês, se você não faz a régua do tempo, tem que decorar. Se não pode decorar, você vai ter que fazer um diagrama de tempo para poder saber. Vem cá, eu estou a oeste de Greenwich, como é que eu faço o H entre HMG e HML? Só com o diagrama de tempo. Se não quer fazer diagrama de tempo e não quer decorar, aprende a fazer a régua de tempo, tá? Então lá está. Então vou botar aqui agora, certo? Ó, 2 horas e 53. Então é só somar agora cada um aqui para saber a hora média de Greenwich para cada fenômeno. Aqui vai ser 3 mais 8, 11. Vai dar 5, 10, né? 101, daí tira, vai ficar 1 hora mais, 5, 6, 7, 8 horas e 41 minutos, né? Deixa eu ver se está certo isso aí. 8 horas e 41 minutos, muito bem, a conta está certa. E aqui 6 e 10 mais 2, 53, vai ser 3, 63, vira 3, né? Passa uma para lá, 6, 7, 8, 9. 9 horas e 1 minuto, né? E 3 minutos, desculpa. 9 horas e 3 minutos. Aqui é tudo a hora média de Greenwich. Essa aqui é a hora média de Greenwich do início do crepúsculo civil. Essa aqui é a hora média de Greenwich do nascer do sol. Do pôr do sol, também, tudo somado aqui, né? Ó, 3 e 4, 7, dá 10. Aí vai dar 47, 1 hora para cá, 17, 18, 20 horas. 20 e 47. 20 horas e 47 minutos. E aqui, 53 mais 16 vai dar 3, 6, 9, 6, 69, vai ficar 9 minutos, passa 1 hora para cá, 18, 19, 20, 21, 21 horas e 9 minutos, né? Então aqui estão os 4 valores relativos aos fenômenos de HMG, lembra? Até aquela parte, a gente já fez a parte 1, a parte A, a parte B, e essa aqui é a parte C, HMG. Agora a gente quer saber HMG quanto é que é a hora legal, é o que é pedido no problema. Então lembra a gente descendo de Greenwich para o Rio de Janeiro, né? Então a gente está descendo a serra, né? Então a hora legal no Rio de Janeiro é igual ao HMG lá em Greenwich, menos o fuso, certo? Aquele fuso em módulo, lembram, pessoal? Em módulo. Como aqui é positivo, não vai dar problema, né? Mas se for negativo, tem que ser em módulo, ó lá. O fuso é mais 3, nós já calculamos, né? Transformar HMG em fuso, né? Nós já
Já sabemos que para longitude 43,10 é mais 3 papa, certo? A gente já fez, dividido por 15. Como é que a gente chegou nesse valor aqui? Dividido por 15, certo? Dá 2, o resto deu 13 graus e 10 minutos, é maior que 7,5. Então a gente soma mais 1 no quociente, vai ser 3, é mais porque é oeste, e é papa porque é a terceira letra, né? November, Oscar, Papa. Certo, pessoal? Tudo isso tem que saber para fazer a prova, tem que saber o abecedário, senão vai se dar mal. Então, tudo isso aqui já é dado. Então, mais 3, então como é que é a fórmula? Hora média de Greenwich, menos os 3, menos as 3 horas, certo? Então, hora 3 em módulo. Então, o módulo já era mais mesmo, não tem problema, é menos 3. Então, eu vou botar menos 3 aqui embaixo de todo mundo, fuso, certo? Menos 3, menos 3, menos 3. E a hora legal, então, vai ser aí, 8h41 menos 3, 5h41, papa. Não esquecer da letra. Hora legal sem a letrinha correspondente não é hora legal, certo? Hora do nascer do sol, 6 horas e 3 minutos, papa. E hora do pôr do sol, 17 horas e 47 minutos, papa, porque é 20 horas e 47 menos 3. E hora do fim do crepúsculo civil, 21 horas e 9 menos 3, 18 horas e 9 minutos, papa. Então, chegamos aqui a solução do nosso problema. Impedir o nosso problema era exatamente isso, né? Era calcular para um observador no Rio de Janeiro, latitude 23 graus sul e longitude 43,10 oeste, no dia 8 de abril de 2011, a hora legal essa daqui, dos seguintes fenômenos. Início do crepúsculo civil matutino, 5 horas e 41 minutos, papa. Nascer do sol, 6 horas e 3 minutos, papa. Pôr do sol, 17 horas e 47 minutos, papa. E fim do crepúsculo civil vespertino, 18 horas e 9 papa. Certo, pessoal? Agora vamos aproveitar com esses 4 itens aqui, e vamos ver, para esse dia, eu já fiz um exercício logo na sequência, do período favorável, tanto o matutino quanto o vespertino, lembra? E a gente precisa desses dados aqui em hora legal para calcular o período favorável. Então agora, o próximo exercício vai ser exatamente isso. Calcule o período favorável para esse observador no dia 8 de abril. Período favorável matutino e período favorável vespertino, exatamente usando esses dados, essas horas legais dos fenômenos que nós calculamos, tá? Olha lá. Período conveniente para observação, só para lembrar, lembra? Então, na parte matutina, né, a gente tem o nascer do sol e tem o crepúsculo civil matutino, eu faço a diferença, né, da hora maior da hora menor, divido por 2 e aplico na hora do crepúsculo civil, então, subtraindo e somando, vou ter o período favorável de observação. Na parte da tarde, eu também tenho que ter a hora legal do pôr do sol e do crepúsculo civil. Subtraio aqui, tem uma diferença de tempo, que dividida por 2 é aplicada no crepúsculo civil, menos e mais, vai me dar, então, o início e o fim do período favorável de observação na parte da tarde. Tá bom, pessoal? Vamos lá, prosseguindo aqui o exercício que eu falei que a gente vai fazer. Calcular para o observador do exercício anterior, aquele que a gente, lá no CIAGO, o período favorável de observação dos astros, matutino e vespertino, sabendo que os fenômenos aconteceram nas seguintes horas legais, aquelas que a gente calculou. Início do crepúsculo civil matutino, 5 horas e 41 papa. Nascer do sol, 6 horas e 3 papa, 3 minutos papa. Pôr do sol, 17 horas e 47 minutos papa. E fim do crepúsculo civil vespertino, 18 horas e 9 minutos papa. Então é só a gente pegar 2 a 2, aqui a parte matutina, aqui a parte vespertina, né? O exercício então tá lá, Hora legal do nascer do sol menos hora legal do início do crepúsculo civil matutino e dividido por 2, certo? Então vou ter que dar isso aí. Resultado dessa subtração e dessa divisão, o resultado deve ser subtraído, vai ser o início, e somado vai ser o término, a hora do início do crepúsculo civil matutino. Certo, pessoal? Então, olha lá. A hora do nascer do sol foi 6h03 e a hora legal do início do crepúsculo civil foi 5h41. Então, 6h03 menos 5h41 é 19 mais 3, 22. Dividido por 2 dá 11 minutos. Então, aqui, essa conta aqui, então esse resultado é que deve ser subtraído aqui na hora do crepúsculo civil, nas 5h41. Tem que fazer 5h41 menos 11 e 5h41 mais 11. Vai ser, então, o início e o término do crepúsculo civil. O início e término do período favorável de observação matutino. O início, então, olha lá, 5h41 menos 11. Menos 5h30 papa. Não esquecer que a hora do início, né, e o fim tem que ser hora legal. Então, tem que ter a letrinha também.
E o término do período favorável, 5h41 mais 11 minutos, 5h52. Tá certo, pessoal? Então é isso aí. E finalmente, né, o período favorável de observação será desde 5h30 papa até 5h52 papa. Tá bom? Bem claro aí, né? Esse é o período de observação matutino. E o vespertino? O vespertino é a hora legal do fim do crepúsculo civil, que é o mais tarde, menos a hora legal do pôr do sol, né? O sol se põe, depois vem 6 graus, quando ele está 6 graus abaixo do horizonte, que é a hora legal. Por isso que é isso menos aquilo. Dividido por 2. O resultado deve ser subtraído, início, e somado, término, na hora legal do fim do crepúsculo civil vespertino, né? 18h09, agora é a hora mais tarde. 18h09 menos 17h47. Dividido por 2, quanto é aqui? Vai dar 13 mais 9, vai dar 22 também. 22 dividido por 2 dá 11 minutos, tá certo? Então aqui, novamente, início do período favorável. Então é para aplicar no CCV, no crepúsculo civil. Que hora é? A hora mais tarde agora. Lá a gente aplicou na hora mais cedo, né? Não confundam. 18h09 menos 11 minutos dá 17h58, certo? 18h09, 9 dá 2 minutos a menos. 17, como é então o início do período favorável, 17h58. Temos que ver se é coerente, pessoal. O pôr do sol foi 17h47. Então, certo? Quando o sol estiver 3 graus abaixo do horizonte, será 17h58. Tá? Então tem que ser coerente com esse raciocínio. Certo? Aqui é o pôr do sol, né? A hora legal do pôr do sol. Então 17h58 é quando o sol está 3 graus abaixo do horizonte. Quando tiver 6 graus abaixo do horizonte, que hora é? 18h09, hora legal do fim. Então está coerente, 17h47, 17h58, depois 18h09, certo? E o término do período favorável, quando o sol estiver a 9 graus, né? Então é 18h09 mais 11, né? A hora do crepúsculo civil vespertino mais 11 vai ser 18h20 papa, certo, pessoal? Então, isso vai cair na prova, 100% de certeza, tá? Período favorável de observação é pulo de 10. Está na prova, vai ser cobrado, porque tem que saber, tem que fazer na vida. Vocês vai ter que calcular isso aqui diariamente para fazer a sua rotina diária de navegação astronômica. Quem for exigido a bordo tem que saber fazer isso aí, tá bom? Então é isso, pessoal. Aqui, o período favorável de observação vespertino vai ser desde 17h58 papa até 18h20 papa. Com isso, então, a gente encerra aqui a parte dos fenômenos, né? Sol e crepúsculos, e vamos ver a Lua, procedimento para o cálculo do nascer e pôr da Lua, pessoal. Essa aula da Lua, ela me traz uma certa melancolia, que foi a primeira aula de navegação astronômica que eu dei. Primeira aula a gente falou sobre um evento lá, então na verdade, eu fui escalado em 2011 para dar essa aula, então, e na verdade eu comecei cantando. Comecei cantando uma música que eu quero cantar para vocês, mesmo sendo online, mesmo sendo uma aula gravada, eu vou deixar essa música cantada. É uma música do Chico Buarque, e ela tem a ver com a Lua, com a maré, né? Sabe que a Lua é aquela que mais, né? É a força maior para as marés, né? Então vocês veem que a música tem a ver. Eu quis cantar uma música que tinha a ver com esse efeito da maré, né? Então a música é assim, ó. Toda gente homenageia Januária na janela, até o mar faz maré cheia pra ficar mais perto dela. É só isso. A música é essa, é Januária, né? Quem quiser ouvir mais, vai lá no YouTube e vai ver o Chico Buarque lá. Então é Januária, né? Até o mar faz maré cheia. E a maré cheia tem a ver com a lua, certo? Então por isso que eu cantei essa música, né? E ela tem um valor simbólico para mim, no início da minha atividade como professor de navegação astronômica. Mas vamos lá, procedimento para o cálculo, agora vamos para a parte quente aqui, que a gente vai mostrar a vocês como é que faz, fazendo já um exercício. Mas primeiro eu vou mostrar, aqueles mesmos procedimentos, olha só. Só que em vez de, a Lua, pessoal, a Lua tem um pouquinho mais de confusão. Olha só, vou tirar de novo isso aqui. Por que a Lua tem mais confusa? Está lá na página 751 do Huygens, pessoal. A Lua, o cálculo dos instantes do nascer e pôr da Lua é mais complexo do que a previsão desses fenômenos para o caso do Sol, pois as razões de variação do ângulo horário em Greenwich, AHG, e em menor grau da declinação, não são constantes.
Então lembra que a gente, lá no Sol e nos crepúsculos, né, a gente tem só um valor para os 3 dias, né? O valor do dia médio vale para os 3 dias. Para a Lua não, né? A Lua, ó, para o caso do Sol, vimos que as páginas diárias do Almanaque Náutico apresentam os instantes do nascer e pôr e dos crepúsculos para o dia médio de cada página, né? Então a gente tem só um valor para os 3 dias. E que tais dados podem ser usados com boa aproximação também para os outros dois dias da página. Além disso, vimos que os instantes tabulados correspondem à hora média local de ocorrência dos fenômenos em Greenwich, mas que podem ser considerados para as hora média local dos fenômenos em qualquer meridiano. Para a Lua não é assim. A gente vai achar uma hora média local em Greenwich e vai ter que fazer uma interpolação de longitude. A gente vai achar HML de G fazendo lá, utilizando aquela página diária. Depois a gente vai fazer uma tabela 2, né? Com a tabela 1 a gente acha o HML de G. A tabela 2 a gente vai achar então a hora média local do fenômeno, que pode ser a leste ou a oeste de Greenwich. A gente vê que isso tem uma grande importância, né? Entretanto, para o caso da Lua, em virtude das irregularidades, como a gente já falou lá, né? Razão de variação do ângulo horário e da declinação, tais aproximações não podem ser aceitas. Assim, no Almanaque Náutico, as previsões de hora média local do nascer e pôr da Lua no meridiano de Greenwich são dadas para cada dia, né? A gente pode ir abrindo aqui o Almanaque Náutico e ver que tem dia 7, 8, 9 e 10. Para cada dia tem o nascer e tem o pôr. E não apenas para o dia médio de cada página. Além disso, por conveniência, para facilitar a interpolação, são também fornecidas em cada página diária as informações para o primeiro dia da página seguinte. Porque a gente vai ver que a gente vai precisar para a Lua fazer aquela tabela 1 para 2 dias, porque para usar a tabela 2, que é a tal da interpolação em longitude, a tabela 1 é a interpolação em latitude, mas a tabela 2, quando a gente usa a Lua, a gente vai precisar do dia que você quer e o dia seguinte ou o dia anterior, dependendo se você está a leste ou a oeste de Greenwich. Então a gente vai ter que fazer a tabela 1 para 2 dias. Se eu estiver a oeste de Greenwich, vai ser o dia... porque o Sol vem, né, a Lua vem de leste para oeste. Então, se eu estiver a leste de Greenwich, é o dia que eu quero e o dia anterior. Se eu estiver a oeste de Greenwich, é o dia que eu quero e o dia posterior. Isso está escrito lá na página, não tem problema nenhum. A gente tem acesso. Então, a gente vai ter que fazer 2 dias para poder ter o argumento de entrada na tábua 2, que é a tábua de interpolação de longitude. Tá? Então, a gente vai ter que fazer 2. A gente tira aqui as horas dos fenômenos do nascer ou do pôr para as latitudes mais próximas, né, que eu quero, e faço aquela interpolação toda da tabela 1 para 2 dias. E daí depois, esses 2 valores, então, a soma, a subtração deles, vai ser um argumento de entrada para a tabela 2. E aí sim eu vou ter finalmente sair do HML de G para a hora média local do nascer ou do pôr da Lua. Tá bom, pessoal? Então, olha lá, vou mostrar agora aqui, ó. Verificar para 2 dias consecutivos, como eu falei, o dia dado e o dia anterior para o observador em longitude leste. A Lua vem de leste para oeste, então as coisas acontecem antes em leste do que em Greenwich. Então é para o dia anterior se você estiver a leste. Ou para o dia dado e o dia posterior para o observador com longitude oeste. O exercício que a gente vai fazer vai ser lá no mar do Chile, então vai ser longitude oeste, vai ser o dia dado e o dia posterior, nas páginas do ANB. Então aqui é fazer a mesma coisa que a gente fez para o Sol e para o crepúsculo, só que em vez de um dia, 2 dias. 2 dias. A gente vai pegar, se o dia que eu quero é dia 7, né? Então o dia 7 e o dia posterior, já que é oeste, 7 e 8. Se eu tivesse com longitude leste, seria 7 e 6. É o dia que eu quero e o dia anterior e o dia posterior. Então eu tenho que fazer todo aquele trabalho da tabela 1 para esses 2 dias. Daí com esses 2 resultados de HML de G, de Greenwich, eu vou subtrair, e esse argumento é um argumento de entrada na tabela 2, que a gente vai ver como é que usa ela. Interpolar as horas do fenômeno entre os valores tabulados para a latitude do observador, usando a tábua 1 da página 32 no final da ANB, obtendo as HML de G do dia dado e do dia anterior ou posterior, dependendo se você está a leste ou a oeste do observador de Greenwich, tá certo? Dependendo da sua longitude, tá? Então tudo isso aí vocês já sabem fazer. Só entrar no Almanaque Náutico, na página diária, no dia, tira aqui a hora do nascer, a hora do pôr, as 2 latitudes, a inferior e a superior. Se você for a latitude que já está aqui, já tem a latitude, não precisa interpolar nada. E se for necessário, faz a interpolação como a gente fez lá para o Sol e para os crepúsculos, tá certo? Aí depois de ter obtido isso, aí sim, ó, item C, interpolar as HML de G em longitude, né?
a gente vai interpolar aquela, usando a tábua 2 na página amarela, 32 do ANB. Com a correção obtida, será encontrada a hora média local do fenômeno para o dia dado. Se a gente for lá na página 32 de Romano, ó, tábua 2 para a longitude. Tá lá, o que está escrito lá? Ó? A tábua 2 serve para fazer interpolação em longitude da hora média local do nascer e pôr da Lua e da hora média local da passagem meridiana da Lua. Então serve tanto para o nascer como da passagem meridiana. Interpolação. Entra-se na tábua com a longitude e com a diferença entre o instante correspondente ao dia dado e o correspondente ao dia anterior ou ao dia seguinte. Por isso que eu preciso de 2 dias, certo? Conforme a longitude seja leste ou oeste. Se leste, anterior. Se oeste, posterior. A correção assim obtida é, em geral, aditiva para a longitude oeste e subtrativa para a longitude leste, exceto se, como às vezes acontece no dia seguinte ao dia dado, o fenômeno ocorre mais cedo e não mais tarde. Então, certo? Então a gente vai ter que tirar esse valor e vai ter que olhar para os 2 dias e ver se eu vou somar ou se eu vou subtrair, tá certo? Então tá aqui, a interpolação, a gente vai fazer um exercício já, mostrando como é que faz essa interpolação de HML de G com a tabela 2, certo? Transformar a hora média local obtida da interpolação para a hora média de Greenwich, utilizando as fórmulas já vistas, certo? Aí, transformar HML em HMG já é, certo? Matéria dada, isso aí né? Não é mais dúvida, é dívida, né? Quem não sabe mais transformar HML em HMG, a gente vai... E depois HMG em hora legal, porque o que a gente quer é a hora legal do nascer da Lua, a hora legal do pôr da Lua, tá bom, pessoal? Então vamos fazer um exercício. O exercício é esse aqui, ó. Em 10 de agosto de 2011, em homenagem à música que eu cantei, o navio mercante Januária, certo? Januária na janela, estimou sua posição nas costas do Chile, latitude 47 graus 10 minutos sul e longitude 0,78 graus 31 minutos oeste. Então, valores bem diferentes para a gente calcular. Na prova não vai ser um valor no Ciaga, certo, pessoal? Vai ser no Chile, vai ser na Noruega, vai ser no Mar Índico, né? Vai ser em outro lugar que vocês vão ter que fazer, certo? Para poder treinar e ver se vocês aprenderam realmente a lição. Então, certo? Não vai cair Lua na prova, ou vai cair Sol, vai cair... mas fazendo esses da Lua, vocês estão treinando para o Sol e para os fenômenos, tá? Então é importante dizer, então não preciso ver isso aí. Precisa ver, porque tudo que vai ser mostrado aqui, exceto a tabela 2, que é só um pedacinho pequeno, 20% do exercício, é que não será usado, mas todo o resto é como a gente faz os cálculos para Sol e para fenômenos crepúsculos, né? Então vamos lá, primeiro passo, né, daquela receita de bolo, que agora são 5 itens, né? Itens A e B é aquela interpolação da hora média local em longitude, né? Então a gente quer interpolação usando a tabela 1, certo? Interpolação. Cálculo da hora média local de Greenwich do nascer da Lua no dia 10 de agosto. Por quê? Porque a gente, ó, é dia 10 de agosto e nós estamos a oeste, certo? Então é dia 10 e dia 11. Se nós tivéssemos a longitude a leste, seria dia 10 e dia 9. Então temos que fazer... Temos que entrar no almanaque náutico no dia 10 e no dia 11 para tirar a hora do que nós queremos nascer ou pôr, nascer da Lua, certo? Então lá em cima, na parte matutina, certo? Então vamos lá. Olha lá. Cálculo da hora. Então para aquela latitude, quanto é que era a latitude que a gente... 47 graus, né? Aqui está a interpolação do dia 10, está aqui. 47 graus e 10 minutos sul. Para 47 graus e 10 minutos sul, pessoal... Olha só, então eu vou ter que entrar aqui em 45 e 50, certo? 45 e 50 e vou tirar, né? Que dia que é? Dia 10 de agosto. Eu estou na página errada. Atenção para entrar na página certa do Almanaque Náutico, hein, pessoal? 10 de agosto, certo? 10 de agosto, então, para 45 graus, 10 de agosto, olha só, quanto é que é o nascer da Lua no dia 10? 13 horas e 54. E quanto é que é para 50 minutos? 13 horas e 34. Então, uma redução de 20 minutos aqui entre uma e outra. Olha lá, para 45 graus sul, 13 horas e 54. Tudo está aqui na página diária, certo, pessoal? Vocês têm que ir aqui na página diária do dia 10 de agosto e achar aqui na parte de fenômenos esse nascer da Lua aos 45 sul. Por que é 45 sul? Porque a minha latitude é 47,10 lá no Chile, né? Eu já coloquei alguns dados aí, mas para 50 sul, 13,34, certo? Então, esses dois dados aqui do Almanaque Náutico, 45,50, 13,54, 13,34.
E a minha latitude é 47,10. Fica aqui, então vai estar entre esses dois horários aqui. Isso aqui é só o meu tal do HNL de G, do nascer da Lua para o dia 10. Por que é HNL de G? Porque depois eu vou ter o HNL de G do dia 11. E daí depois sim, quando eu for para a tabela 2, é que eu vou ter o HNL para 47,10 efetivamente, tá? Vou tirar aqui, certo? Então, olha lá, quais são os argumentos de entrada lá na tabela 1. Agora vamos lá, tabela 1, né? Página 32 em romano. Quais são os argumentos de entrada? Diferença de horas para latitudes consecutivas. Aqui deu certinho, 20 minutos eu tenho uma tabela de 20 minutos, tá certo? O que é esse menos aqui, pessoal? Porque, ó, que entre 45 e 50 é uma redução. Então, quando eu achar o valor da interpolação, eu vou aplicar aqui nessa 13,54 mais subtraindo, tá certo, pessoal? Isso é para lembrar que a minha, quando eu aplicar a interpolação, o valor que eu calcular, né, lá na tabela 2, na tabela 1, esse aqui na tabela 1 vai ser 13,54. Aqui eu estou achando o HNL de G, tá certo? HNL de Greenwich. Então lá, primeiro argumento, diferença de horas para latitudes consecutivas, 20 minutos. Então eu entro aí, vamos lá pessoal, lá na tabela 1, lá, página 32 de romano, entrando com 20 minutos. Qual é o segundo argumento de entrada? É intervalo tabular. Lembra? Tem 3 tipos de intervalo tabular aqui, 10 graus, 5 graus e 2 graus. Então se eu entrar no de 5, ó, tem valores na coluna dele, são aqueles valores que eu tenho que entrar com o terceiro argumento, que é o tal do excesso de latitude em relação à latitude mais baixa. Qual é a minha latitude? 47,10. 47,10 menos 45 dá 2,10. Eu tenho 2,10 aqui? Não tenho. Tenho 2,15. Então eu vou entrar com 2,15, é o mais próximo, tá certo? Então, primeiro argumento é 20, segundo argumento é a intervalo tabular 5, e o terceiro argumento vai ser 2 graus e 15 minutos, tá certo? Aqui, ó. Terceiro argumento, excesso da latitude dada sobre a mais próxima latitude tabular inferior, que é 45. 47,10 menos 45, 2 graus e 15 minutos. Então, com isso, a gente, né, vai chegar em que número aqui? Vamos ver, pessoal. Procura aí, ver qual é o número que vocês acharam aí. 2,15. 2,15, né, de 20. Eu achei 9 minutos. 9 minutos. Para ser interpolado, né, vai ser menos 9, eu vou ter que aplicar aqui, vai dar 13,54, olha lá, certo? Valor da interpolação da tabela 1 para esse HNL de G, para dia 10 de agosto, depois eu vou ter que fazer para o dia 11, porque a longitude é oeste, né, lembra? Tem que fazer para 2 dias na Lua, certo? Então, como ao aumentar a longitude, a longitude não, a latitude, aqui eu botei longitude, está errado, é latitude aqui, tá? Isso aqui é latitude. 3, quando eu aumentar a latitude, a hora média local diminui, certo? Então, HNL de G, 3,54 menos 9, por isso que é o valor negativo. 13 horas e 45 minutos, tá certo? Então, esse é o primeiro HNL de G para o dia 10 de agosto. Agora eu vou calcular HNL de G para o dia 11 de agosto, certo, pessoal? Para daí a gente fazer a diferença entre um e outro, para poder entrar na tabela 2, tá certo? Vamos lá, junto com a longitude. Olha lá, primeiro passo ainda, itens A e B, interpolação da HNL em longitude, cálculo da HNL de G do nascer da Lua no dia seguinte, 11 de agosto. Por que dia seguinte? Porque a longitude é oeste, certo? Então vamos lá agora, novamente na página 8, 9 e 10 de agosto, a gente vai tirar, ou entra na página do dia 11, se quiser. 11 de agosto, na agenda de agosto, não tem aqui a Lua, só no dia 10, 8, 9 e 10 de agosto. Novamente, quais são as latitudes? 45 e 50 sul. No nascer da Lua, 45 e 50 sul para dia 11, 15 horas e 14 e 43. Pelo menos foi isso que eu achei aqui. 15 horas para 45 sul e 14 e 43 para 50 sul. Então, esses dados aqui, pessoal, é da página diária do Almanaque Náutico, né? Aqui a gente já vê que o argumento de entrada lá na tabela 1 vai ser menos 17, já complica, talvez tenha a interpolação da interpolação, a gente tem que ver lá quais são os valores para 15 e 20. Segundo argumento de entrada, né, é o intervalo tabular, 5 graus, certo? E o terceiro argumento, a gente já viu que é 47,10 menos 45, vai ser 2 graus e 10, não tem, 2 graus e 15, né? Então, novamente,
Primeiro argumento, diferença de horas para latitudes consecutivas, 17 minutos. 17 minutos a gente entra aqui, ó, para 15, entrando no intervalo tabular de 5 graus e com 2 e 15, né, com os outros dois argumentos de entrada, né, que a gente já sabe quais são, porque a gente já fez o exercício anterior, 5 graus e 5 graus, 2 e 15, a gente vai ter o que aqui? Vai ter, para 15 tem 7 e para 20 tem 9. 7 e 9. Qual que eu vou escolher aqui? 17. Vou escolher o 8? Posso escolher o 8, mas eu fiz aqui um exemplinho só para ficar claro a vocês que às vezes essa interpolação da interpolação, como a gente já fez nas outras vezes, né? Olha só como é que eu fiz aí, ó. Interpolação, cálculo da HML de G do nascer da Lua no dia 11 de agosto. Já que é 17, a interpolação dentro da interpolação da tabela 1. 15 eu falei que era 7 minutos e 20 é 9. Então aqui, ó, como é que a gente distribui aqui para saber em 17 quanto fica? 16 é 7, 19 também é 9 e 18 e 17 são 8. Então, para 17 minutos, o valor a ser interpolado é 8 minutos. 8 minutos negativo aplicado aqui, tá certo? Então vai ser 15 horas menos 8 minutos, vai ser 14h52, tá certo, pessoal? Essa é o HML de G para o dia 11, né? Entenderam aí? O que é HML de G? Porque eu tenho HML de G do dia 10. Quanto é HML de G do dia 10? 13 horas e 15, 13 horas e 45, desculpe. 13 horas e 45 e para o dia, a diferença para o dia seguinte do nascer da Lua, em hora média local, 14h52. Diferença entre os dois vai dar 13h45 por 14h52, vai dar 1 hora e 7 minutos, certo? Esse vai ser o argumento de entrada lá para a tabela 2, 1 hora e 7 minutos, exatamente a diferença entre, certo? A hora do nascer da Lua no dia 11 e o nascer da Lua no dia 10. No dia 10 era 13h45, a gente calculou inicialmente. Então 14h52 menos 13h45 vai dar 67 minutos, 1 hora e 7. E a longitude, como a longitude do problema dado é 78,30, a gente vai ver que na tabela 2, né, vai de 10 em 10, a mais próxima é 80 graus. Né, mas a gente daí vai interpolar lá também. Argumentos de entrada na tábua 2 da NB. Então, esse já é o segundo passo. Já fizemos aquela parte 1 e 2 lá. São 5 passos agora, né? Esse aqui é o passo 3, o passo C, item C. Cálculo da HML do nascer da Lua. A gente já tem os dois HML de G, do dia 10 e do dia 11. Agora eu quero, da hora que eu vou interpolar para a posição lá no Mar do Chile, lá, certo? Ó, argumentos de entrada na tábua 2. Diferença entre os instantes, entre uma data e a precedente, para a longitude leste, que não é o caso, ou para uma data e a seguinte para a longitude oeste. Foi o que a gente fez. E já tendo calculado HML de G do dia 10, 13h45 minutos. Esse negócio de HML de G é só para não confundir com HML que a gente vai tirar lá da tábua 2, certo, pessoal? É só um símbolo para mostrar que a gente vai ter que calcular primeiro aqui e depois vai calcular o valor final. 14h52, então é isso menos aquilo, certo? Vai dar 1 hora e 7, olha lá. Então o primeiro argumento, 1 hora e 7 mais 67 minutos. A gente não tem 67 minutos aqui na tabela, tem 60 e tem 70, 1 hora e 10. Né? Então vai ter que fazer ali uma interpolação que aqui não é igual à tabela 1, vai ser uma interpolação que a gente vai olhar aí os números e vai chegar a um valor. E a longitude leste, que é a nossa longitude dada pelo problema lá no Mar do Chile, é 78 graus 31 minutos oeste, aproximadamente 80 graus, é o segundo argumento. Então, o primeiro argumento é 67, não é bem exatamente ali, a gente vai ver que entrando com 67 e com 80, né, 67 e 80, a gente vai ter aqui, ficará em mais ou menos entre 12, 14, 13 e 16, esses 4 números aí, né, entre 78, de 70 para 80 varia entre 12, 13 e 14 e 16, e de 60 para 70 minutos varia entre 12 para 14, 13 para 16. Então, com todos esses valores aí, fazendo uma interpolação matemática, eu achei que o valor mais adequado a ser considerado aí era 15 minutos. Tá? Então vocês podem olhar aí com calma, ver se vocês acham outro valor, mas o valor que eu achei razoável, 15 minutos. Esse aqui é o valor da interpolação da tábua 2. E onde é que eu vou aplicar ele? Vou aplicar, certo? No dia, aqui ó, 13h45, no dia 10, que é o dia que eu estou querendo, e com o sinal, né,
O que está acontecendo com o dia 11? Está aumentando. Então, por isso que vou ter que somar aqui as 13h45 mais 15 minutos. Vai ser, então, a hora média local no dia 10, naquela posição do nascer da Lua. Tá certo? Então, o nascer da Lua vai ser 13h45 mais 15, vai ser 14 horas. Certo? 14 horas é HML, hora média local. A interpolação da tábua 2 resolvida por aproximação matemática foi de 15 minutos. Foi o que eu achei, pessoal. Vocês podem achar outra aí. Aí vai depender de como vocês vão fazer a aproximação, porque essa tábua 2 é mais complexa que a tábua 1 ainda. A aplicação do valor da interpolação será na HML de G do dia 10, da dia dado, né? 13h45, com a tendência da hora média local de Greenwich do dia seguinte, que foi aumentando, né? 13h45 para 14h52, que está aumentando. Então, soma-se o valor a ser interpolado. Aí está, a hora média local, então, do nascer da Lua, no dia 10, lá nas águas do Chile, né? Naquela posição, latitude 47,10, longitude 78,31 oeste, é 13h45 mais 15, 14 horas. Certo? Então, agora já tem o HML. Vocês viram que suamos a camisa, né, para chegar nesse HML. Mas é isso aí, a Lua dá um trabalhinho a mais, certo? Mas tudo que a gente fez até agora foi treinando o que a gente fez em Sol e Crepúsculo. Então nada foi perdido. Agora, né, só esse cálculo aqui da tabela 2 é que só usa para a Lua realmente. Então com esse dado aqui, agora a gente volta para trabalhar, fazer o que a gente fazia lá com o Crepúsculo e o Sol. Transformar HML em hora legal, certo? Eu estou no Chile. Para ir para Greenwich, né? Estou subindo a serra. HML para HMG, então HMG vai ser HML mais a longitude. Tem que pegar a longitude, que é 78 graus e 31 minutos, lá na página 1 em algarismo romano, transformar em tempo, lembra? Então tudo isso é exercício que a gente está fazendo aí para treinar para a prova, certo? Depois então de calcular o HMG, eu vou ter que transformar HMG em hora legal. A hora legal vai ser HMG menos o fuso, em módulo, não se esqueça disso, né? Em módulo, certo? Então, lá está, certo? Então, 14 horas, hora média local, 14 horas. Terceiro passo, então, certo? Entender cálculo da HMG do nascer da Lua. Régua do tempo, verificar a relação entre HMG, HML e longitude. Pode ser régua do tempo, pode ser decorado ou pode ser diagrama de tempo. Cada um resolve como quiser. Como eu já falei, para ir, né, do Chile para lá vai ser HMG, HML mais a longitude. E a conversão? Conversão a gente, 78 graus, procurar aí na nossa página 1 em romano, né? A primeira página amarela, né? 78 graus, quanto é que dá aqui? Dá 5 horas e 12 minutos. 5 horas e 12 minutos. E os 31 minutos? 31 minutos eu vendo aqui, continuando essa tabela aqui, vai dar 2 minutos e 4 segundos. Aí está, 78 e 31. Então, com esses valores aí eu tenho o valor da longitude. Então já tenho a hora média local, que é 14 horas, e tenho o valor da longitude. Então já tenho a HMG, certo? O cálculo da HMG vai ser 14 horas mais 5 horas, 14 e 4 segundos. Vai ser HMG 19 horas, 14 minutos e 4 segundos. Tá certo, pessoal? O que falta agora? Só falta o quarto passo, né? Vim de Greenwich, indo da hora média de Greenwich para a hora legal. Fazendo o quê? Subtraindo o fuso, certo? Subtraindo o fuso. Então, quarto passo, o item é a hora média de Greenwich para a hora legal. Então, cálculo da hora legal do nascer do Sol. Régua do tempo, verificar a relação entre HMG, hora legal e fuso. Se eu estou em Greenwich, quero vir para o Chile, né? Quero vir para oeste, estou descendo a serra. Então, a hora legal é HMG menos o fuso, certo? E em módulo, não esquecer, em módulo. Aqui não tem problema que o nosso fuso vai ser... Não, nosso fuso vai ser negativo, né? Vai ser negativo. Então, se eu fizer menos e menos dá mais, está errado. Tem que ser... Em módulo significa que o negativo dele não funciona, vai ser positivo, certo? Olha lá. Cálculo do fuso horário. 78 graus 31 minutos, lembra aquele algoritmo que a gente mostrou? Como é que calcula o fuso horário? Divido 78 por 30, vai dar 5, né? 5 vezes 15 dá 75, não é isso? 5 vezes 15 dá 75, sobra 3 graus 31 minutos, é menor que 7,5, então não soma-se nada no quociente, por ser menor que 7,5 grau. Então o fuso é 5, mas é oeste, sendo oeste é negativo. E a letra, certo?
November, Oscar, Papa, NOPQR, PQR, certo? R, fuso Romeo, tá? Fuso menos 5 Romeo, então tá aqui. Agora só falta calcular por essa fórmula aqui a hora legal. Cálculo da hora legal, então, vai ser hora média de Greenwich menos o fuso. Hora legal igual a 19 horas, 14 minutos e 4 segundos, que foi o que a gente calculou no slide anterior, menos 5 em módulo. Então, se eu fizer menos, vai dar mais? Não, negativo, aqui é em módulo, então é menos 5 mesmo. Se eu fizesse, em vez de ir de Greenwich para o Chile, eu estaria indo de Greenwich lá, sei lá, para Moscou, não sei para onde, certo? Estaria indo errado, certo? Então, atenção a esse detalhe. Não se esqueça, a direita, né, a leste sempre mais tarde e a oeste mais cedo, né? Então, lá, onde é aqui, ó, Greenwich é 19h14, lá no Chile é 14h14, mas a oeste é sempre mais cedo, certo? 14 horas, 14 minutos, 4 segundos, Rommel. Certo, pessoal? Então, aqui que a gente acabou aqui, certo? Fazendo a Lua, mas treinando para o Sol e para os crepúsculos. Tá bom, pessoal? Com isso, então, a gente encerrou esse exercício da Lua, meio cansativo, que eu sei, né? Mas fizemos, então, essa aula só de exercício. Essa é a nossa última aula, então, certo? Nascer da Lua do navio mercante Januária, né? Certo? No navio, hora legal, 14 horas, 14 minutos, 4 segundos, Rommel. Tá? Então, esse foi o fim da nossa unidade 5.0. Vamos começar uma nova unidade de ensino, que eu não sei ainda se vai ser qual que a gente vai fazer na próxima aula, estou definindo. Mas, assim que eu puder falar a vocês, a gente vai começar, então, a próxima aula, como eu falei, já é para a P2. A P1 termina nesse exercício aí, tá? Então, qualquer dúvida, eu estou à disposição a vocês, pelo chat, pelo fórum ou pelo grupo, né? Grupo do Zap. Tá certo, pessoal? Dia 10, então, a entrega dos trabalhos. Eu vou deixar agora esse tempinho que falta na aula aí para vocês já irem adiantando o trabalho, fechar a finalização. A correção é bastante rigorosa. Recomendo a vocês que façam um trabalho, né, apresentável, certo? São dois pontos dados de graça para vocês, então quero um trabalho bem feito, certo? Então apresente um trabalho apresentável que vale a pena dar 2 pontos, tá certo? Acho que todo mundo tem direito de ganhar esses 2 pontos aí, mas desde que faça um trabalho correto. Então, eu espero que todos estudem, né? Então, unidade 1, 2, 3, 4, 5, para a prova, para a P1, façam o trabalho para garantir os 2 pontos. Eu estarei à disposição até a próxima aula, então, onde a gente vai começar já a matéria para a P2, na aula número 38. Muito obrigado, então. Agradeço a todos aí e até a próxima aula. Muito obrigado.